A paz do Senhor. E nessa terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023, o Senhor, vai falar conosco na mensagem que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, que se refere à carta que o Senhor Jesus direciona à igreja de Filadélfia. Então vamos à leitura da palavra. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venham sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que venceu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus vai direcionar à igreja de Filadélfia. João foi o último ali dos apóstolos, que ficou vivo. Os outros já tinham sido todos martirizados. João, então, ele recebe essa incumbência do Senhor. Ele vai exilado para a ilha de Patmos, um propósito também do Senhor. E ali o Senhor Jesus, ele vai dar a João, através de revelações, essas cartas. São 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, naquela época. E uma dessas cartas foi direcionada à igreja da Filadélfia. Nessas cartas, o Senhor Jesus, ele fazia críticas às igrejas, outras só elogios, outras críticas e elogios. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia, dessas instruções, dessa carta que o Senhor determina ali que João escreva, direcionada a essa igreja. A igreja de Filadélfia, ela era mais nova das 7 igrejas da Ásia Menor. Logo ali depois do cristianismo, que Jesus tinha morrido, estava bem ali, bem no início mesmo do cristianismo. E aquele povo daquela igreja ali de Filadélfia, ele era um povo, não que hoje nós não tenhamos perseguições, mas era um povo marcado por grandes perseguições, por conta do cristianismo, por conta de ser cristão. Só que a igreja de Filadélfia, ela tinha um diferencial. A igreja de Filadélfia, ela era uma igreja que era fiel. Ela era fiel a Cristo, por mais dificuldade que a igreja vinha passando. Era uma igreja que se mantinha fiel na sua adoração, fiel na sua busca. E o Senhor Jesus, então, ele vai dizer ali para aquele povo daquela igreja: eis que pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém a pode fechar. Por quê? Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A igreja foi instituída pelo Senhor. Então, se foi do Senhor quem instituiu, o inferno, o inimigo, ele não pode impedir, não pode fechar. O que Deus instituiu sobre a sua vida, sobre a minha vida, o que Deus prometeu, o que Deus determinou, vai se concretizar. O inimigo pode até tentar impedir as bênçãos do Senhor, tentar impedir que nós chegamos aonde o Senhor tem para a nossa vida, só que ele não vai conseguir. Por quê? Porque a porta que o Senhor abriu, o que o Senhor determinou, ele não pode fechar, ele não pode impedir. E o Senhor está falando: eis que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha. A chave da igreja, a porta, essa porta foi Deus que abriu. Então ninguém pode impedir. Muitos tentaram paralisar a igreja, matavam os seus discípulos, eles foram verdadeiros mártires, morreram de formas drásticas. Com essas mortes, que eles faziam para servir como exemplo ali para toda a sociedade, eles estavam tentando impedir o avanço da igreja. Só que quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais eles tentavam matar os cristãos, mais a igreja crescia, mais a igreja se convertia, porque quem faz é o Senhor. E ele está dizendo: a porta que eu abro, ninguém pode fechar.
A porta que Ele abre na tua vida, ninguém fecha. Então fica tranquilo. Às vezes é alguém que está até recebendo algum tipo de ameaça de alguém, mas fica tranquilo, porque se foi Deus que já falou, está falado. O inimigo pode tentar te ameaçar, que vai tirar seu emprego, que vai tirar seu marido de casa, que vai colocar seus filhos talvez numa situação, numa condição difícil. Mas para aqueles que estão no Senhor, o Senhor está dizendo: a porta está aberta, eu abri, ninguém fecha. O que eu estabeleci sobre a sua vida, ninguém pode impedir. Aquela igreja, ela era marcada por dificuldades, por grandes dificuldades, mas o Senhor era com aquele povo. E o Senhor vai dizer assim: ao que vencer, eu falei, coluna do templo do meu Deus. Naquela época, aquela região ali da Filadélfia, era uma região marcada por grandes tremores de terra, por muitos terremotos que abalavam toda a cidade. Casas, muitas delas eram destruídas por conta desses terremotos. Então o Senhor, Ele vai utilizar desses próprios elementos ali daquela sociedade para registrar e nos exemplificar, nos demonstrar, né, para ficar mais fácil o nosso entendimento, que a notícia ruim pode até vir, a gente pode até ficar abalado com o que a gente escuta, com a notícia que nós recebemos, talvez é a notícia do falecimento de alguém, alguma situação difícil, né? A notícia que vai ser despejado porque não tem o dinheiro do aluguel, a comida está acabando e agora o que eu vou fazer? A notícia do médico que uma enfermidade grave se instaurou. Muitas são as notícias que podem nos deixar abalados, mas o Senhor vai dizer que a mente jamais, aquele que vencer jamais será abalado. Ele fala: a coluna do templo do Senhor, do meu Deus. Naquela época, aqueles tremores, o Senhor vai dizer para aquele povo: olha, está vendo o que vocês estão vivendo? A dificuldade, os tremores, os abalos que está abalando a estrutura da sociedade. O Senhor está demonstrando para eles: olha, ao que vencer, esses abalos não vão mais ocorrer. A vida de vocês, quando aquele que vencer, vai ser totalmente transformada. Moraremos com o Senhor Jesus na glória. E naquele lugar não vai ter mais choro, pranto, morte, dor, nada disso. Viveremos para sempre em perfeita harmonia com o Senhor Jesus. Ele nos fará... Tem noção do que é ser coluna do templo de Deus? Nunca mais você vai receber notícia triste, preocupação, nunca mais. Tudo será transformado. Viveremos na Nova Jerusalém, numa cidade que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. São as coisas que o Senhor tem para aqueles que vencerem. São as coisas que o Senhor tem para aqueles que conseguirem alcançar verdadeiramente a salvação. Tem muita gente que está perdendo a salvação por pouca coisa. A tentação, ela até vem, como diz na própria palavra aqui no capítulo 3. Nós seremos tentados, a tentação, ela virá. Mas o Senhor, Ele nos dá um recurso para nós resistirmos à tentação. O próprio Senhor Jesus, Ele foi tentado, só que Ele venceu a tentação. Ele venceu. E se Ele venceu, nós também podemos vencer. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Dificuldades nós vamos passar, enquanto nós estivermos aqui na terra. Só que o Senhor passa junto conosco. O Senhor não nos exime de passarmos pelas dificuldades dessa vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passaram dentro da fornalha, mas lá dentro da fornalha o Senhor Jesus esteve com eles. Daniel foi para dentro da cova dos leões por causa de inveja. Só que Deus não eximiu ele de passar dentro da cova, mas lá dentro da cova esteve com eles. E quando ele sai de dentro daquele problema, ele sai mais forte do que quando lançaram ele lá. Talvez hoje estejam te lançando dentro de uma fornalha, dentro de uma cova, mas certamente se você estiver no Senhor, mais forte você sairá. Porque o inimigo pensa em te destruir. Só que maior foi aquele que te chamou e te sustenta. Então seja firme como a igreja de Filadélfia. Seja firme, porque aquele que vencer vai receber um novo nome, a coroa de vida eterna. E nunca, jamais será abalado. O Senhor vai fazer coluna do templo dele. E nós viveremos para sempre com o Senhor Jesus, adorando, glorificando. Não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter nada disso.
Então seja fiel até o final, que você vai receber a coroa de vida eterna, a sua salvação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém e graças a Deus.